Oi! Ai, eu nem sei por onde começar bem o vídeo. Na verdade, vocês já viram aí, né, nas outras imagens, mas eu quero fazer essa parte um pouco mais explicativa também sobre como que tá sendo o nosso processo de compra e construção da nossa casa. Eu sou a Jaine, eu tenho 25 anos, sou casada com o André. Nós somos casados aí há 5 anos. E nossa trajetória aí de relacionamento já dura 8 anos. E nesse ano a gente conseguiu dar um passo de fé para construir a nossa casa. O nosso plano ideal aí sempre foi da construção de um sobrado. Mas a gente sabe que as coisas não são como a gente idealiza sempre. E hoje o que estava dentro da nossa realidade e o que faz sentido também, né, pra gente conseguir viver hoje é a construção de uma casa térrea mesmo, dentro dos padrões da Minha Casa Minha Vida. A gente costuma brincar que assim, que o momento da gente construir o sobrado, ele vai chegar. Mas agora a gente precisa passar pela experiência de construir a primeira casa. Então é isso que a gente tá fazendo, né? A gente tá vivendo a nossa primeira construção e contando muito com a nossa força de vontade de fazer as coisas serem diferentes. Então, o desejo do nosso coração é que a nossa família, ela cresça e que eles consigam olhar para tudo que a gente tem feito e perceber o quanto é gostoso a gente construir. Mesmo que Deus dê graça e daqui a um tempo a gente consiga ter outras casas, né? E a gente possa crescer aí. Mas se não acontecer, tá tudo bem, porque a gente sabe que ali é um lugar preparado. Como que foi o nosso processo? A gente fez algumas pesquisas desde abril, mais ou menos, de 2025, em que a gente começou esse processo de pesquisa. Em junho, encontramos o terreno e aí nós começamos a construir. Então foi assim, falando de datas, né? Em abril, nós começamos esse processo e pensando, caraca, dá, né? Foi ali nessa época que a gente conseguiu ter uma percepção de não é tão complexa quanto a gente imaginava e dá certo. Então, em abril, a gente começou a pesquisar construtoras aqui na região, entender os valores e já fazer ali uma reserva, né? Gente, quando a gente começou, a gente não tinha reserva nenhuma, pelo contrário, nós estávamos endividados e prestes a fazer mais dívidas ainda, porque o André viria lá de Curitiba, né? Então, esse processo de mudança, queira ou não, ele demanda um valor aí pra gente poder se organizar. E aí, então, assim, a gente não tinha nenhuma reserva, porque o plano para 2025 não era esse, não era construir uma casa. A gente conversava, assim, ali em 2024 sobre o nosso desejo de construir. Até pesquisamos lá em Curitiba algumas possibilidades, mas eu sempre disse pra ele, né, assim, compartilhei, também não era um desejo dele, as minhas angústias de construir lá por estar longe da nossa família, né? Aqui a Terra Vermelha é a nossa casa, a gente não tem como. E a nossa família tá toda por aqui. Então, quando chegou em abril, a gente falou, tá, vamos primeiro de tudo organizar tudo, zerar tudo que a gente tem, pra daí a gente conseguir pensar como que a gente vai fazer. E aqui existem muitas possibilidades. Cianorte é uma cidade que está em pleno crescimento, abrem muitos loteamentos com frequência, né? Do ano passado para esse ano, eu posso dizer, assim, que abriu, acho que desde 2023, na verdade, vem abrindo aí um loteamento por ano, pelo menos, né? Se não mais. Então, com condições facilitadas, com possibilidades, né, de financiamentos interessantes. Então, a gente seguiu por esse caminho. Quando a gente chegou aqui, muitas pessoas ao nosso redor nos encorajaram, assim. Eu me lembro muito e eu sou muito grata a essa conversa que eu tive com uma colega minha, que hoje é uma grande amiga de trabalho, que ela me disse, ela bateu firme assim e falou, não, você vai construir a sua casa assim. A gente tava conversando sobre casa, eu falei pra ela, amiga, não é uma coisa pra mim agora, não tem como, né? Eu tô me reorganizando financeiramente. Ela falou, não, você vai construir sim a sua casa. E ela pegou firme com aquilo pra me incentivar, sabe? Foram duas amigas que eu tive também que me incentivaram, assim, nesse aspecto. E eu sou muito grata a Deus pela vida delas e por esse incentivo que elas me fizeram despertar e falar, não, pera, deixa eu pesquisar pelo menos, deixa eu me dar o direito da dúvida. E foi com esse direito da dúvida que eu e o André, a gente entrou de cabeça nisso e entendemos, dá pra acontecer. Como a gente já tava nesse processo de se organizar financeiramente, a gente já fez algumas tratativas ali com a Caixa, já entendeu com a equipe de gestão e de gerência da Caixa o que a gente poderia fazer pra aumentar a nossa possibilidade de financiamento. Então a gente foi dando esses passos, assim, que foram bem importantes. E por fim, a gente escolheu a construtora. Quando a gente escolheu a construtora, a gente iniciou o processo de busca do terreno.
Já mudamos de ambiente, mudei de roupa, mas o celular acabou a bateria, eu tava lá na clínica, vim pra casa, já me preparei, daqui a pouco eu vou treinar. Enfim, a vida aconteceu, né? Mas como eu vinha dizendo, eu vinha construindo uma linha do tempo pra vocês sobre a sequência aí de tudo, né? Então, em maio, o André ele voltou pra Cianorte, né? Aqui pra nossa região, ele veio de Mala e Cuia e ele viveu todo o processo de mudança. E veio morar aqui também comigo, minha tia e na época o meu avô, né? Com a mudança dele pra cá, ficou bem mais prático, porque a gente começou a visitar construtoras, conversar com construtores, fomos até a Caixa, conversamos com o gerente da Caixa. E aí, nessa nossa pesquisa toda, a gente até gostou muito de uma construtora em específico, que a gente tava caminhando pra fechar negócio com eles, né? Mas aí a gente começou a perceber que não atenderia alguns critérios nossos mesmo, assim, de casa, né? Em relação ao projeto de casa, a negociação que era possível fazer ali pra poder deixar a nossa casa com cara de nossa, né? É um valor que a gente tá investindo financeiramente e emocionalmente também, tem muita coisa em consideração pra gente simplesmente fazer, né? Eu sei que para algumas construtoras e construtores esse processo, assim, ele pode ser muito mais de negócio, mas a gente não pode esquecer que nós somos jovens, estamos construindo a nossa primeira casa, então tem muita coisa envolvida que a gente não queria abrir mão. E esse é até um conselho que eu deixo para você, assim, se você tá nesse processo também. Eu sei que talvez a ansiedade de viver isso, de ter a sua própria casa, ou de sair de uma moradia ou uma condição de moradia que você tem, ou de algo que te falta, pode ser maior, né? Esse desejo pode ser maior. Mas tenta ter um pouco de paciência, né? Ou você pode tentar também correr ali contra o tempo, se você precisa fazer isso com um pouco mais de urgência. Mas pesquisar, dedicar bastante tempo pesquisando, perguntando, converse com todo mundo, não tenha vergonha, né? Eu digo que nesse processo aí porque tudo que eu menos tô tendo é vergonha. A gente já bateu na casa, assim, em porta de casa das pessoas pra perguntar quem fez, quem foi o fornecedor que fez tal coisa, porque a gente gostou e a gente não tava achando um fornecedor de confiança. E a gente olhou aquele resultado e depois a gente foi procurar o fornecedor, enfim, depois eu vou contando pra vocês também aqui dos diários. Mas nesse espaço de tempo, então a gente foi tendo esses pontos, assim, que a gente foi entendendo do que a gente queria pra nossa casa. E então, depois que a gente viveu esse processo e conhecemos essa nova construtora e decidimos que seriam eles quem iriam construir pra gente, né? Tanto pelo atendimento que a gente recebeu, quanto com a flexibilidade de entender que não é só um negócio, mas também a construção da nossa primeira casa, de um sonho também. Eles foram muito acolhedores em relação a isso. E eu digo que foi um acolhimento sincero, não só um acolhimento ali de venda, né? Eu senti muito isso e o André também. Depois que a gente conseguiu decidir pela construtora, a gente iniciou todo um processo de procura do terreno. Por fim, depois que a gente escolheu o terreno, que a gente iniciou aí a etapa de verificação com a Caixa. A gente já tinha feito uma análise de crédito, então a gente já tinha em mente quanto a gente poderia ali investir e como que precisaria estar a nossa documentação para definitivamente solicitar o financiamento para a Caixa, né? A nossa modalidade de financiamento é de terreno mais construção, por isso que a gente foi procurar o terreno. Então, a gente já tinha uma margem ali a ser trabalhada, um valor que a gente, né, tinha em mente e tudo mais. E algumas questões aí documentais que a gente precisaria regularizar até o momento ali de solicitar realmente a aprovação da Caixa. Nesse tempo, então, que nós tínhamos todas essas informações, buscamos o terreno. Quando encontramos, já estava tudo regularizado e a gente conseguiu, então, enviar a documentação para a Caixa e para aprovação. Parece muito simples eu falando tudo isso, mas isso aí levou mais ou menos uns 4 meses, porque a gente escolheu o terreno no final de junho e a gente foi assinar o contrato em outubro. Então, decorreu esse tempo aí de negociação e tudo mais, né? O terreno que a gente encontrou, ele estava em um valor ótimo, era uma metragem excelente também. Eu digo que ele foi desenhado pra gente, né? Dentro dos cenários que a gente tinha aqui em Cianorte, ele era muito diferente. A gente conseguiu ter uma tratativa direta com os proprietários do terreno, né? O ponto que demorou um pouquinho é porque a escritura do terreno, ela não estava totalmente regulamentada. Então, a proprietária precisou de uma margem de tempo ali para regulamentar. E aí a gente fez, claro, contratos, né? Que ela estaria ali fazendo a venda do terreno pra gente posteriormente a essa regularização. Então deu tudo certo. Nesse tempo eu trabalhei muito a minha paciência e eu aprendi a esperar muito pra entender que aquilo que fosse pra ser meu chegaria no tempo certo, né? Assinado o contrato em outubro, vivemos um novembro extremamente chuvoso aqui em Cianorte, gente, no Paraná inteiro. Foi um final de ano, assim, muito chuvoso em 2025. Então a nossa obra só veio a começar mesmo em dezembro. Dia 5 de dezembro, o pedreiro ali iniciou a construção. E aí a gente tá nesse processo aí, agora vão completar então 2 meses, né? Na data que eu tô gravando esse vídeo, completa aí 2 meses de construção. Já tem algumas outras etapas dessa construção filmada e documentada pra vocês, que eu vou me organizando aí pra deixar tudo publicado. Mas, enfim, né, hoje a casa, ela tá iniciando ali o processo já da laje, então eu imagino que já deve ter, ou logo tem um vídeo aí, em que a gente já esteja nessa etapa, tá? É isso, eu acredito,
Não sei se trarei um vídeo aí com informações mais burocráticas sobre esse processo de financiamento de terreno e casa, porque eu não tenho tanta especialidade, né, tanta propriedade para falar, embora esteja vivendo esse processo. A gente teve uma assessoria maravilhosa da construtora que não deixou nenhuma dúvida em momento algum. Então, algumas coisas foram sendo esclarecidas ao meio do caminho e talvez eu não saiba transmitir tão bem pra vocês agora, tá? Então, pode ser que eu fique devendo, mas eu vou deixar algumas referências de vídeos que eu assisti aqui pra vocês, pode ajudar um pouquinho a abrir um pouco mais as ideias a respeito, beleza? Enfim, obrigada por acompanhar. Fique aqui no canal pra gente viver juntas esse momento e essa aventura. E um beijo, até mais, até um novo momento que a gente tiver a oportunidade de conversar.